Olá pessoal, nós vamos aí continuar caminhando aí nesse módulo 10 e você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal aí, dê um joinha e você aperte o sininho aí para você ser avisado pelo YouTube próxima sequência de vídeo aí que eu postar. E nós falamos aí, né, na introdução da parte um, nós abordamos sobre a autonomia e falamos também sobre o princípio, a capacidade de convivência. São termos do decálogo da educação, são valores que precisam ser aí ensinados pelo professor na sala de aula, onde ele estará aí desenvolvendo esses valores, essas atividades. E dentro da autonomia, nós falamos que nós precisamos de ter essa liberdade de decisão, mas essa liberdade ela precisa estar aí pautada aí pela responsabilidade e sabermos que temos aí as consequências dos nossos atos, daquilo que nós praticamos, mesmo tendo essa questão da liberdade. Falamos sobre as atividades lúdicas que os professores podem estar trabalhando aí, como pinturas, jogos de tabuleiro. Nós falamos sobre várias brincadeiras que podem estar sendo inseridas aí nesse contexto aí da educação, do ensino aí de valores. E nós abordamos também sobre a questão dos princípios de convivência, nós falamos sobre a responsabilidade como princípio de convivência, nós falamos sobre a cooperação, a solidariedade e o respeito às diferenças que são necessários aí para desenvolvermos essa capacidade de convivência. E vamos continuar aí nessa parte 2 aí. Dessa vez nós vamos estar abordando aí sobre o diálogo. O diálogo é o valor que reconhece na fala um momento da interação entre dois ou mais indivíduos em busca de um acordo. Então, o diálogo, ele é uma ferramenta essencial nessa questão de implementação dos valores. O diálogo é uma ferramenta, sem dúvida, de suma importância num convívio, num ambiente em sociedade. Nós precisamos de saber que nessa área da educação envolvendo aí o ensino de valores, é preciso que haja diálogo, é preciso tentar chegar a um entendimento comum, a uma coletividade em termos de valores, em termos de ideias. Precisamos de chegar num bom senso, num equilíbrio entre a conversa, entre a exposição desses valores que são empregados. Quando nós temos uma interação nessa fala com dois ou mais indivíduos, nós tentamos chegar através do diálogo a um acordo, a uma conclusão. É necessário que essa conclusão ela se chegue de forma harmoniosa para que esse valor, esses valores morais que estão ali sendo discutidos, eles consigam ser empregados na prática. Eles consigam ter aí um bom andamento nessa desenvoltura aí desse aprendizado. Porque se nós reunirmos em torno de um diálogo, na questão de alguns valores, defendendo alguns valores, e não se chegar aí a um acordo, não se chegar aí a uma conclusão, de nada vai adiantar aquele momento que estamos ali reunidos para tratarmos dessa questão. E dentro do diálogo, é preciso reconhecer também o respeito. É preciso que o respeito esteja ali inserido nesse ambiente ali do diálogo, porque as ideias são diferentes, os pensamentos são diferentes. Então é por isso que é necessário o diálogo, porque cada indivíduo participante aí dessa mesa de conversa,
vai ter um ponto de vista, vai ter alguma coisa que ele possa ali pontuar, alguma coisa que ele pensa, um pensamento próprio, e ele precisa de colocar, é necessário que todos ali se coloquem suas posições, coloquem seus argumentos, o que ele pensa sobre aquele assunto, o que ele vivencia sobre aquele assunto, para que no momento de conclusão todos cheguem a um acordo comum. Porque se nesse ambiente de diálogo não existir esse acordo comum, essa busca pelo acordo, é necessário caminharmos em direção a essa busca desse acordo, porque se não caminharmos nessa busca do acordo comum, definitivamente não vai existir o diálogo. O diálogo não vai servir para situação alguma. Por quê? Porque se você participa de uma reunião coletiva, de uma discussão em torno de algum princípio, você precisa ir para aquele diálogo, para aquele encontro, percebendo que não é a sua opinião que vai prevalecer. Muitas vezes nos decepcionamos, muitas vezes saímos de uma reunião, de um momento ali de discussão, de diálogo, frustrados, decepcionados, porque achamos que a nossa ideia ela deveria prevalecer. E às vezes isso não vai acontecer. Às vezes nós vamos entrar para esse tipo de reunião, nós vamos entrar para esse tipo de discussão e nem sempre a nossa ideia vai prevalecer, mas com certeza ela vai trazer uma contribuição necessária para aquele momento ali, porque muitas vezes, muitas guerras, muitas confusões, muitos desentendimentos, eles acontecem por falta desse diálogo. E nós percebemos que essa ausência de diálogo, ela existe em todas as esferas da nossa sociedade. Quando nós olhamos para o lado político, nós vemos na política, muitas vezes, uma falta de diálogo, uma falta ali de uma negociação em torno de um bem comum. Porque, às vezes, nós percebemos que muitos desses políticos, eles vão em torno daquele diálogo ali, mas defendendo apenas o seu próprio interesse. E o importante, a conclusão que se deve chegar em torno ali de uma negociação, em torno de uma discussão, é o bem coletivo. Você não pode ir para uma discussão, um diálogo, pensando no seu próprio interesse. Você precisa pensar em coletividade. Você precisa pensar que você precisa decidir ali algo em prol de uma sociedade, não em prol do seu valor próprio, do seu interesse, da sua autopromoção, da sua imagem. Às vezes nós vamos para um diálogo defendendo uma imagem própria. Não, é preciso buscar o bem comum. É preciso buscar um acordo para o bem comum. E nós percebemos também essa falta de diálogo, muitas vezes também num ambiente familiar. É necessário haver ali entre as famílias, nesse ambiente familiar, o diálogo, porque sem o diálogo, sem tentarmos chegar a um acordo em prol da coletividade, não vai ter sucesso. Vai acontecer o que? As divisões, as rupturas, e isso não é interessante em nenhuma sociedade. Toda sociedade, toda instituição, ela precisa do momento do diálogo. Em todas as partes das instituições, o diálogo, sem dúvida, ele é essencial. Ele não é necessário, ele é essencial para que se chegue a um momento comum. Então, nós percebemos a importância desse diálogo nessa roda de negociações, nessa roda de discussões.
e isso deva ser inserido na educação de uma forma a que a criança, o adolescente, o jovem, no ensino ali fundamental, no ensino ali médio, nos primeiros passos ali da criança na escola, ela precisa saber falar, ela precisa ser ensinada a saber falar, mas ela também precisa ser ensinada a saber ouvir o coleguinha. Ela precisa de ouvir o coleguinha do seu lado, qual é a opinião que tem aquele colega, aquela pessoa ali que está do seu lado ali. Então, essa ferramenta é uma ferramenta essencial que se pode trabalhar aí na educação, é o diálogo, através de atividades ali que o professor pode estar colocando ali em sala de aula, atividades onde pode-se trabalhar ali na questão do diálogo. É importante termos essa compreensão, porque se nós chegarmos a esse entendimento, a sociedade ela vai caminhar para o sucesso. Se em todas as instituições, se em todos os momentos ali de sociedade nós tivermos o diálogo, sempre vai aparecer algo que precisa de uma reunião, de um entendimento, para que se busque um acordo comum. E sempre que isso acontece e a conclusão é um acordo, se consegue chegar a um acordo, se consegue chegar a um entendimento comum entre todos os participantes ali, com certeza esse momento do diálogo ali foi um sucesso. Mas quando não se chega a esse entendimento, então podemos perceber o fracasso que houve essa reunião e essa instituição. A instituição, seja ela religiosa ou não, ela precisa de compor ali do seu núcleo essa ferramenta importante que se chama diálogo. É preciso expor as opiniões, é preciso expor os pensamentos, mas esses pensamentos devem girar em prol de um bem comum. Isso é essencial numa sociedade. Isso é de suma importância dentro da sociedade, dentro do ambiente escolar, entre ali a diretoria, entre os professores, entre os superintendentes de ensino, entre aqueles que dirigem a escola ali de uma forma geral. Nós percebemos que essa ferramenta também ela é necessária, está também no ambiente político, é necessário a política, é necessário essa forma de articular as coisas, isso é importante, isso é necessário, mas tem que se chegar ao bem comum, aquilo que vai beneficiar toda a sociedade, aquilo que vai beneficiar todos aqueles ali que estão em volta ali desse termo, dessa ferramenta do diálogo. Nós vemos que essa ferramenta também, ela não pode faltar também no ambiente religioso, nas demais instituições. Toda instituição, todo o ambiente em que se reúne duas ou mais pessoas, é necessário o diálogo. Toda comunidade que se reúne de duas ou mais pessoas tem que ter essa ferramenta, tem que utilizar essa ferramenta. Nós não podemos pensar que nossas ideias elas devem prevalecer. Não, até mesmo no ambiente profissional, você quando está ali desenvolvendo a sua atividade, é preciso ouvir o outro. De repente o outro, ele tem uma ideia melhor que a sua. Ele tem uma ideia que vai trazer ali uma clareza naquela atividade que você está desenvolvendo. Então é por isso a importância do diálogo, para que se chegue a um bem comum, a um acordo comum. E a dignidade da pessoa humana, valor absoluto que tem cada ser humano. A pessoa é fim, não meio. A pessoa tem valor e não preço. Então é necessário que tenhamos também, que sabemos aí reconhecer
a dignidade das pessoas. É preciso enxergar no ser humano que ele é uma pessoa digna. Digna de quê? De respeito. Digna de quê? Digna da empatia, digna de ser ajudado, digna de ser enxergado como cidadão, como uma pessoa de bem. E aí nós vemos nessa imagem aí falando, né? Por que você não comete um crime? Assim você vai comer de graça na cadeia. E aí aquela pessoa ali necessitada responde: Vossa Excelência, já ouviu falar em dignidade e ética? Ou seja, o ser humano, ele precisa ter dignidade, ele precisa ser enxergado como uma pessoa de bem, ele precisa ser enxergado como uma pessoa que pratica os bons valores, como uma pessoa ali também digna ali de obter aquilo que pertence a ele como pessoa, tanto ali o auxílio, tanto socorro ali na necessidade, tanto ali o socorro ali nos seus afazeres, naquilo que ele precisa, naquilo que ele depende. Então precisamos de sabermos reconhecer o valor que cada ser humano tem. Quando nós partimos para esse entendimento desse valor do ser humano, nós conseguimos a viver melhor, a conviver melhor em sociedade. Quando você não enxerga o seu semelhante como uma pessoa digna, como uma pessoa que tem valor, você acaba desprezando essa pessoa. E quantas pessoas têm sido desprezadas no meio da sociedade? O ser humano, ele tem sido ali enxergado como uma pessoa qualquer. Ele tem sido ali visto, muitas vezes ele tem sido enxergado com menos valor do que as coisas, do que os objetos, do que os animais. Muitas vezes se valoriza tanto os animais em desprezo do ser humano. Algo que nós temos que observar, que não é preciso valorizar uma coisa e desprezar a outra. Eu não preciso desprezar o ser humano e supervalorizar os animais. Todos nesse contexto precisam ser respeitados. Da mesma forma que eu não devo agredir, maltratar a um animal, eu também não devo agredir e maltratar o ser humano. E muitas vezes nossas leis, elas são falhas nesse sentido. Se mata um ser humano, como se mata qualquer coisa. E muitas vezes a pessoa recebe uma punição muito maior quando ele se mata um animal do que quando se mata o ser humano. O valor do ser humano, ele tem sido diminuído através de muitas leis que são criadas. Leis que, para beneficiar algo, ela acaba diminuindo a outra parte. Então é preciso valorizar, é preciso cuidar do meio ambiente, e nesse meio ambiente está inserido o homem. O homem está nesse meio ambiente e ele precisa ser enxergado, o ser humano precisa ser enxergado como uma pessoa de valor, como uma pessoa que tem dignidade. E isso nós vemos que Deus ele quer que nós enxergamos o nosso semelhante como uma pessoa digna, como uma pessoa valorizada. É preciso de trazer esse valor para o ser humano. É preciso enxergar o ser humano como uma pessoa de valor, como uma pessoa que necessita de cuidados, como uma pessoa que necessita aí de ser ajudado, como uma pessoa que necessita de ser enxergado pela dignidade. O ser humano precisa de ser uma pessoa digna. Digna de quê? De respeito. Digna de receber ali uma valorização. Digna de um tratamento melhor. Nós somos seres humanos, precisamos cuidar uns dos outros. Nós precisamos de ter essa visão de coletividade. Nós precisamos de cuidar das pessoas. Precisamos de cuidar. Muitas vezes nós cuidamos mais do que do animal do que de um próprio ser humano. Nós desprezamos o ser humano.
Então nós não podemos fazer isso. É preciso cuidar da natureza, é preciso não fazer as queimadas, é preciso não poluir os rios, é preciso cuidar dos animais, mas também é preciso cuidar do ser humano. Qual é a necessidade do seu próximo? O que você tem enxergado ali na vida do seu próximo para que esse próximo seja uma pessoa digna, para que esse próximo se sinta uma pessoa digna. Então precisamos de rever esses conceitos. Precisamos que esses conceitos ele estejam bem impregnados ali na nossa mente e é preciso se trabalhar isso ali no ambiente escolar. É preciso mostrar ali através de muitas atividades ali dentro daquele ambiente escolar, mostrar ali que o ser humano ele é passivo, ele tem que ser tratado como uma pessoa digna. E eles têm que ser tratados ali de uma forma a ter o seu valor. Ele precisa ter o seu valor. Então a pessoa tem valor, não preço. Ele precisa ser valorizado. Preço se coloca em produtos, preço se coloca em matérias-primas, preço se coloca em atividades, mas não no ser humano. O ser humano ele precisa ser valorizado. Ele não pode ser uma pessoa utilizada ali para trazer outros benefícios, não. Ele precisa ser uma pessoa considerada uma pessoa digna, digna de respeito, digna de ser tratado ali de forma respeitosa, de forma harmoniosa. Então nós vamos trabalhando aí através desses valores aí, desse decálogo da educação que nós começamos aí na introdução falando sobre ele. Nós vamos trabalhar nesse conceito de convivência, nesse conceito de autonomia, nesse conceito de dignidade. É preciso saber valorizar o outro, é preciso estarmos bem inseridos nesse contexto aí. E eu espero você na próxima parte, na próxima aula, que será a parte 3. Você continue conosco aí, continue assistindo aí essas aulas, participando, dando a sua opinião, o que você acha, o que você pensa sobre esses itens que estamos abordando aí. E não esqueça de divulgar esse vídeo. Divulgue esse vídeo aí com seus colegas, com seus contatos aí, para que ele possa também estar contribuindo aí para esse momento aí do estágio de diferentes contextos. Que Deus abençoe você e até a próxima aula, se Deus quiser.